Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando. Hoje o tema é muito bacana. Hoje tem um convidado especial aqui comigo. Já vou convidar aqui o pessoal para entrar. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Seja bem-vinda, Shirley. Bem-vinda a todas. A gente vai já dar início, gente. Muito bom ter vocês aqui. Hoje a Thaís Araújo vai estar comigo aqui na Carreira Hub. A gente vai falar de um assunto muito bacana, muito importante para quem está aí na busca de recolocação. Dicas incríveis. E aí vocês vão adorar. Boa noite, Shirley. Bem-vinda. Então, bora. Gente, aproveita e já convida aí os amigos, colegas, quem você sabe que tá aí nesse momento também precisando desse conteúdo, precisando saber um pouco mais aí relacionado à entrevista, aquela pessoa que tem pânico de entrevista, se você lembrou dela, já convida aqui no aviãozinho, manda aviãozinho para todo mundo. Obrigada, Shirley, sem dúvidas. Deixa eu ver aqui. Gente SA Consultoria, você, Thaís. Vou te convidar para iniciar aqui com a gente também. Franzé, meu querido, bem-vindo. Boa noite. Vambora. Já vou te convidar, tá? Para você entrar aqui comigo também, Thaís. Vamos lá. Só um instantinho. Nossa convidada já tá por aqui. Franzé, convida os colegas, compartilha essa live, chama mais gente para participar aqui, tá? Eu sempre costumo dizer que nossas lives é um bate-papo, né? E a gente faz questão que vocês todos participem, tirem dúvidas, né? Interajam. Sim, é muito gostoso estar aqui com vocês, ter esse momento toda segunda, né? Então, vamos embora, gente. Aguardando, então, vocês convidarem mais pessoas. Vou convidar aqui também Araújo para estar conosco. Olá! Oi, Thaís, boa Oi, noite, boa tudo noite, tudo bom? bem? E você? Maravilha, tudo bem, graças a Deus. Bem melhor agora, Thaís. Aqui tá muito quente. Tive uma crise alérgica semana Ai, passada. meu Deus. Menina, aqui no Ceará, a gente costuma dizer que tem um sol para cada cabeça. E por aí como tá? Aqui em São Paulo não tá esse calor todo, não, viu? De manhã até faz Pois um é, tempinho mais quente, mas agora à noite já cai a temperatura, ó, já tô de casaco. tô vendo aí. Porque você sabe que paulista a gente passa por todas as estações do ano num dia só, né? É uma loucura. Acorda cedinho, aquele dia nublado, né? De repente abre o solzão, depois tá a chuva. Loucura mesmo. Bem-vinda, Maria Solange, aqui com a gente também. Gente, vamos chegando, convidando mais pessoas. Hoje na Carreira Hub estou eu, Laura Mendonça, e também aqui uma convidada especial, Thaís Araújo, depois vou falar um pouquinho mais dela. Mas assim, olha que bacana, a gente vai trabalhar um tema muito polêmico, né? Porque quando se fala em entrevista, nossa, existe receita de bolo, Thaís? Acho que não, Não, né? não existe. Existe assim, mais ou Pronto, menos, sabe? Quando você faz aquela receitinha de olho, é isso. pronto, bem isso. E para cada pessoa, uma diferente, né? E aí, Exatamente. para cada situação, né, diante de diversos aspectos aí que envolve, né, a preparação. Então, a gente vai falar sobre entrevista. Então, convida mais pessoas. Já temos aqui algumas pessoas com a gente. Sejam todos bem-vindos. Aqui, acho que é Alves. Bem-vindo, Alves. A gente vai dar início aqui.
E aí a gente vai falar sobre isso, né, Thaís, que é algo que assusta muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa manda milhares de currículos e fica contando os minutos, né, os dias, quando eu vou receber a tal da ligação, quando vão me convidar para a entrevista. E quando ela é convidada, ela perde o chão, não sabe como fazer, como se preparar, bate a ansiedade, bate o medo de segurança, tudo isso. Então, gente, já convida, manda um aviãozinho aqui para as pessoas, que a gente já quer dar início, tá bom? Tem bastante Mas coisa vamos para lá, falar, né? muita coisa. Nossa, é impressionante, Thaís, nas lives aqui a gente começa, quando tá dando ali 1 hora já de live, a gente, poxa, a gente não tá nem na metade ainda, né, de tanta coisa boa que a E gente nem tem aí para trazer percebe, para o né? Quando pessoal. viu, a gente já tá lá, Não falando, percebe. falando. Bem isso mesmo. Bom, gente, vamos que aproveitar, né, que o pessoal que está aqui, também falar um pouquinho aí da Carreira Hub, depois vocês visitem, entrem lá no site. A gente está aí com um lançamento muito recente, né, foi no final de outubro, né, e trabalhando muito forte aí para divulgar, logicamente, principalmente gerar isso aqui, momentos de conteúdo, a gente tem muito material aí nas nossas mídias, né, mas aí também é importante porque da forma que vocês veem o material, vocês tiram algumas conclusões, né? E como a gente costuma dizer, não existe receita de bolo, e por isso que a gente vem para esse bate-papo aqui, para você trazer a tua dúvida, para você trazer a tua dor, poxa, eu passei por tal situação, né? Como conduzir, o que fazer, né? Ou até mesmo, poxa, por pouco não fui, não fiquei no processo, não passei no processo, o que será? Então, tem coisas que muitas vezes você não consegue enxergar, e a gente pode aqui nesse bate-papo trazer para você esses insights. E aí a gente vai falar dos 5 maiores erros na entrevista, né? Aqueles que você jamais deve cometer. E eu convidei a Thaís Araújo, tá, gente? Ela é psicóloga, grafóloga, mentora de carreira, analista comportamental, menina, o currículo aqui é grande. Né? Além disso, ela tem mais de 18 anos no mercado assim, de recursos humanos, atuando em organizações, atuando com consultorias. Então, é uma pessoa que, olha, a gente pode sugar muito. Então, vamos aproveitar, que esse é meu objetivo hoje. Eu vou mais aqui, né, aproveitar, trazer um pouquinho mais aí do que a Thaís tem para compartilhar, tá bom? Então, Thaís, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, fala um pouquinho aí rapidamente da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve na Gente S.A., né, que é a sua página profissional. E aí, conta um pouquinho pra gente da tua história pra gente começar, né? Começar aqui a trazer boas novas pro pessoal. Tá certo. Bem-vinda, bem-vinda, Sheila. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Laura, enfim, da Pri aí para poder fazer essa live aí com a Carreira Hub. É muito, muito bacana e prazeroso participar desse projeto com vocês. Bom, eu comecei há muitos anos, né? Eu não sou tão velha assim, mas eu já estou aí no RH há 18 anos. Eu comecei com recrutamento e seleção numa agência de empregos. Então, eu entrevistava uma média de 400 pessoas por dia, era um negócio muito Gente do louco. céu. Aquelas E entrevistas coletivas, né? tinha de Meu tudo, Deus. tinha de entrevista coletiva, tinha individual, tinha para o corporativo. Thaís? Oi, tá Tá me ouvindo? conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo Opa, normal. travou um pouquinho. Travou um Voltou? pouquinho. Pronto, pode continuar, voltou. E aí eu fui para o corporativo. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a Thaís? Para mim travou um pouquinho aqui. Queria saber se vocês estão conseguindo ouvir. Thaís, consegue me ouvir? Deixa eu falar aqui com ela, chamar aqui ela no WhatsApp. Eu acredito que ela caiu, gente. Poxa vida. Deixa eu falar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver o que aconteceu. Aguenta um pouquinho aí, tá? A gente volta já para a gente voltar para a pauta aqui, ouvir, conhecer um pouco mais a Thaís, e aí a gente começar
a entrar no assunto, né? Que interessa. Então, aguarda só um instantinho, gente. Ela tá voltando. Peraí. Um pouquinho. Vambora. Thaís, te convidei aqui, tá? E se você consegue entrar. Vamos lá. Caiu, não foi? Gente do céu. Pera ainda. Que vai dar certo. Será que foi a minha internet que caiu? Não, não foi. Tá tudo ok aqui, tá. Ai, gente, vambora. Tem que dar certo. Tem tanto aqui para conversar, trazer para vocês. Eu convido aqui a Thaís. Caiu. Opa! Voltei. Coisa boa! Gente, não é possível. Não é Fui que até olhar minha a gente não vai internet para conseguir. ver se estava ruim, mas eu tô do lado do Wi-Fi, porque eu falei, né? Deixa eu ficar do ladinho. Para não dar chances, né? É. Bom, então, Thaís, conta um pouco mais aí da tua história. Você estava falando um pouco mais E do aí eu estava trabalho. numa agência e aí acabei indo para o lado, recebi uma proposta para trabalhar dentro de uma empresa para implantar a parte de recrutamento e seleção. E daí eu não parei mais, né? Aí fui entrar em treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, fui sempre procurar conhecer um pouco mais, porque eu queria, sempre quis trabalhar generalista. Eu não queria focar em só recrutamento, só treinamento. Acabei entrando para o departamento pessoal também, porque eu recebi a proposta para coordenar um setor e o departamento pessoal fazia parte, então por mais que eu não fechasse folha, eu tinha que entender do processo, porque eu ia coordenar a área. E aí eu estou até hoje. Em 2020 eu abri a consultoria. Eu sempre fiz esse trabalho de consultoria de forma gratuita, né? Ajudava aqui, ajudava ali, sem muito compromisso. E aí, o ano passado, surgiu a oportunidade de eu criar a Agente SA. E aí, comecei com a consultoria, atendendo tanto pessoa física como pessoa jurídica. Eu continuo numa organização e, além da organização, eu também toco a consultoria. A minha intenção é um dia só trabalhar com a consultoria, né? Quando der, só fazer isso. Só, né? Super te compreendo, Thaís. Só, né? Mas super te compreendo também um pouco aí nessa jornada. Tamo juntas. Bacana. Que mais? Que mais? A gente vai falar de um tema sobre entrevista. Vamos Você falou que falar. fazem em média 400. Meu Deus. Né? 400 para mim era no mês, dentro de uma empresa. E Olha, olha, não não sazonais, quero né? viver isso nunca mais, viu? É claro que era outros Gente do céu. tempos, né? A agência de empregos, empregos tem outra pegada, eles não têm, você não faz uma entrevista comportamental, é uma coisa bem de bate-pronto, né? Como a gente brincava, era uma checagem de dados, na verdade, né? Nem dá para dizer Quase que isso. era uma entrevista. Mas hoje é isso aí, vamos falar sobre os 5 erros. Eu até peguei uma colinha aqui, ó. Olha, gente. Falei, deixa eu anotar os Então já 5 principais. vamos embora explorar. A gente pode falar um por um para poder trazer aqui, ver quem mais tem sugestão ou dúvidas relacionadas. Então vamos lá primeiro. A gente pode dizer assim, aliás, pode ser de baixo para cima, pronto. Eu Já aqui, coloquei em pronto. quinto, não se preparar para a entrevista. Eu acho que isso é um dos erros. Eu não vou dizer que é o maior erro, porque o maior erro eu deixei lá em primeiro lugar, Sim, sim. mas não vou dar spoiler, vamos ver quem vai adivinhar quem é o número 1. Se alguém
Se alguém Vamos ver. imaginar o erro número 1, manda pra gente ou na caixinha de perguntas aí no ponto de interrogação, ou manda nos comentários. Show. Vamos ver se alguém vai acertar número 1. Vamos embora. Até lá foi E muito fácil. exatamente. Mas a quinta é não se preparar para a entrevista, né? Então, tem todo aquilo que você falou no começo. A gente manda muitos currículos, a gente já esteve do outro lado, então a gente não fala só como Sim, sim. entrevistadora, a gente fala também como candidato, a gente já foi candidata um dia. E eu acho que não se preparar, porque você tem todo aquele lance de manda currículo, vagas, e aí de repente o dia chegou. A ligação que você espera está lá. E aí você atende e você não se prepara para aquele momento. E quando eu falo não se prepara, não é só a vestimenta, agora a gente tem muita coisa Uhum. online, né? Então, preparar o ambiente que você vai fazer, mas é todo esse preparo. Então, desde da roupa que você vai usar, desde você preparar o seu ambiente, seja se você vai de carro, seja se você vai fazer online, então preparar o ambiente, então e preparar você também, porque fazer a entrevista, além do externo, você tem o interno. Então você tem que se preparar, Isso. né, para poder falar tudo aquilo que você já fez, o que você já se preparou de carreira, de estudos. Então, eu acho que a preparação em geral para uma entrevista. Isso eu elenquei como o erro número 5. Muito. Eu acho muito bacana isso que você trouxe sobre se preparar internamente, porque muitas vezes essa preparação interna, né, seja de mentalidade, seja de adquirir segurança sobre a tua trajetória, né, entender bem também das tuas entregas, de fato, o que é que você pode falar que vai agregar, né, no processo. Eu acho que a questão do cuidado, né, do interno é até muito maior do que a roupa que você vai, né, logicamente que pode causar alguma impressão, algo nesse sentido, mas o que você fala, o que você expressa, sem dúvida, é o que nós, como recrutadores, mais levamos em consideração, né? Então, achei muito importante você trazer essa fala sobre a necessidade de estar, eu acho que travou de novo, gente, de estar preparado, né? Oi, Thaís, tá me ouvindo? Gente, alguém aí ouvindo a Thaís? Aí, acho que a internet não tá muito boa, né? Às vezes a internet prega cada peça na gente, né, meu povo? Imagina, às vezes, até no momento da entrevista, que a internet cai ou algo nesse sentido, né? A gente precisa ter plano B para tudo, né? Então, vamos aguardar que ela tá já entrando de novo, tá? Para estar com a gente aqui. O papo já estava muito bom e começando a trazer aí alguns insights. Eu quero saber de vocês, desse quinto erro. Alguém aqui já se sentiu prejudicado nesse sentido por não estar preparado para uma entrevista? Tipo, poxa, era para eu ter me preparado para a entrevista. Poxa, o recrutador fez essa pergunta e eu não soube, eu poderia muito bem ter pesquisado sobre isso. Alguém passou por isso aqui na entrevista recentemente, ou em algum momento que você participou de um processo? Conta aqui pra gente. Pode colocar a tua dúvida também, tá, gente? Fica à vontade. Coloca aí a dúvida que você tem relacionado à entrevista e principalmente à preparação. Ah, tá. A Laura falou de preparação, a Thaís trouxe aí vários pontos importantes sobre preparação, mas conta aqui pra gente alguma situação que te fez aí perceber que você não estava tão preparado assim, ou até mesmo uma dúvida que você tenha. Gente, fica à vontade, tá? Nossa intenção é poder contribuir cada vez mais. Que bom que você voltou de novo, Thaís, está aqui com a gente. Eu até mudei a minha internet Eu aqui estou para percebendo ver se. isso. Eu mudei aqui a minha internet para ver se melhora. Tirei do Wi-Fi e coloquei no 4G. Vambora, vambora. É isso mesmo, eu acabei de falar sobre isso. Eu disse, gente, imagina você numa entrevista online da tua casa. Se A cai gente internet, tá, a gente tá tudo bem? mostrando no ao vivo. Ao vivo, como é que seria? Literalmente. Gente, isso acontece demais no dia a dia. Nossa, aqui em casa, por exemplo, eu moro na região metropolitana do Ceará. Então, querendo ou não, quando cai a chuvinha, a gente já começa a dar problema na internet, no Wi-Fi, né, no 4G. Então, a gente tem que sempre ir ali, poxa, se eu vou para entrevista, eu não vou estar aqui. Eu vou para casa da minha sogra e posso de lá, tem ideia?
Bom, mas eu vou continuar. Então, o quinto erro foi não estar preparado. Então, a gente já explorou um pouquinho aqui, vamos ver o que, é que o pessoal traz para a gente ir falando. E o quarto erro, qual seria, então, Thaís? Olha, eu coloquei aqui não pesquisar sobre a empresa. Eu acho que isso é um erro que muitos candidatos, eu percebo no meu dia a dia, quando eu vou fazer uma entrevista, sempre você pergunta, você conhece a empresa, não sei o quê. Não sei. Do que é a empresa? Então, eu acho que isso é um erro, porque mostra para o entrevistador a sua falta de interesse em participar, em primeiro lugar. Em segundo, você precisa entender se aquela empresa, se a cultura daquela empresa tem a ver com você, que é o tal do match, né? Que a gente hoje em dia usa aí. Exatamente. Será que não adianta só a empresa querer você? Será que você quer a empresa? Eu sei que nós estamos vivendo num momento onde as pessoas falam: o que vier eu quero, de qualquer jeito, eu só quero, né? Não quero ficar desempregado. Mas até que ponto isso vale a pena para o seu dia a dia, né? Depois. E depois que você entrar na empresa? Exatamente. E aí a gente vê muitos casos de pessoas que não, vou optar por essa empresa, não é o que eu esperava, mas vou tentar, não sei o quê. E às vezes a pessoa vai e se frustra, né? E dentro de pouco tempo, a pessoa se vê ali numa situação que, sei lá, não se identificou com o modelo de gestão, não se identificou com o futuro em si, né? Ou seja, o ambiente, né? Com a forma que as pessoas se colocam, com próprios alguns valores que a empresa, né? Tem e você não identifica. Então, tem muitos pontos que devem ser pesados, né? Eu acho que eu sei que todo mundo, poxa, nós também temos boletos, temos que pagar, mas eu acho que não é só isso, que às vezes é um tiro no pé, de fato, aceitar qualquer oportunidade e depois você acaba tendo aí problemas, muitas vezes até problemas, você como psicóloga sabe bem, né, Thaís, problemas mesmo de, por exemplo, de burnout, de desenvolver ou algo nesse sentido, né? Então, até que ponto vale a pena? Então, é importante mesmo essa questão da preparação, como você bem colocou, sobre conhecer a empresa. Gente, eu vou aproveitar para fazer um merchanzinho, né, do LinkedIn, que a gente é suspeita, né, Thaís? Mas assim, por quê? Porque as pessoas dizem, às vezes nem conheço a empresa, não sei onde é que está. Gente, a maioria das empresas hoje tem a sua páginazinha do LinkedIn, né? Ou tem profissionais que estão cadastrados nessas empresas que estão no LinkedIn. Então, assim, não vou nem dizer que não tem desculpa, porque pode acontecer de você não conseguir informação na empresa, claro, mas a maioria das empresas hoje já está presente. Então, você consegue conhecer um pouco da empresa, sobre o que é. Se tiver site, vai lá, explora o site, você consegue ver valores, você consegue ver a história, você consegue ver se está em crescimento, consegue comparar com o mercado, nosso e outro concorrente, como é que funciona. Lá no LinkedIn eles postam muita coisa assim, do dia a dia também deles, ou seja, programas de desenvolvimento interno, ações internas, o que é que a empresa está fazendo para o seu colaborador. Então, assim, tem muita informação, né, Thaís? Não dá para dizer que não conseguiu, né? Porque tem no LinkedIn, que hoje é a maior fonte, né? A gente sempre busca, mas se você der ir lá no Google, né, no site de buscas, você vai encontrar alguma coisa sobre a empresa, para saber como é. Então, hoje em dia, na era da tecnologia, não dá para você dizer que você não conseguiu achar, não sabe, né? É quase impossível, a não ser que a empresa seja a CIA, né? Tá se escondendo, aí dá para dizer, mas aí caso você contrário... já desconfia, né? Aí você já desconfia. Se você não achou a empresa, exatamente, já desconfia, alguma coisa tem errada. Que no Google dá para você ver a frente da fachada da empresa, gente. Então, Pelo assim, endereço você consegue, né, ver, exatamente. Exatamente. Então tem esse ponto aí, muito importante trazer esse ponto, viu, Thaís? Gente, então fica ligado, já pesquisa sobre a empresa antecipadamente, vai lá, chega lá já sabendo sobre tudo da empresa e já se posicionando como colaborador da empresa, na tua fala. Isso faz toda a diferença. Daí uma dica que eu dou, Thaís, também, é sobre você ver os valores, não só para ver o que é aqui dentro da empresa. Ai, Laura, mas já me falaram isso. Ai, Laura, mas nem sempre o que é valor lá está no dia a dia sendo realizado, nos comportamentos. De fato, sim, isso acontece muito.
né? Mas os valores, querendo ou não, fazem parte de uma estrutura da empresa, do propósito, do planejamento estratégico da empresa. Então, se você vai com um discurso, em algum momento ela te pergunta sobre o que é que você valoriza, você pode associar isso ao que você viu da empresa. Que isso vai, logicamente, se for uma verdade também para você. Mas que isso, esse teu discurso ajuda muito no sentido de essa coerência, dessa congruência, aliás, entre o teu propósito, né, entre o teu trabalho que você entrega e o que a empresa busca para a pessoa. Então, isso ajuda muito, tá? E isso também aparece muito em testes, né, Thaís? Testes em plataformas, Sim, sim. recrutamento, Muitas a empresas questão do hoje fit cultural. utilizam, exatamente, utilizam perguntas e recursos para verificar realmente se o candidato ele tem a ver com a cultura daquela empresa, né? Então, e é importante isso, porque imagina você, vamos supor que você é uma pessoa totalmente tradicional, séria, acostumado a trabalhar engravatado, e aí, de repente, você vai para uma empresa que pode ir de bermuda, de chinelo e regata. Será que você vai se. A empresa, não é que a empresa está errada, é a cultura da empresa. E nem você está É, errado. Mas será que você vai conseguir trabalhar no ambiente, se adaptar, sair do terno e gravata, usar bermuda e chinelo? Claro que eu dei um exemplo bem, né, bem, sim. bem, bem simples para não complicar, mas é Bem didático, importante, né? Bem né? É, didático para as exatamente. pessoas Mas é ficar importante claro. você ter isso na sua mente. Então, até que ponto você vai se adaptar àquela cultura, né? Então, é importante isso. Hoje em dia, a gente tem muito, quando a gente vai fazer entrevista, a primeira coisa que perguntam, é home office, é trabalho híbrido, é presencial? Então, isso é importante você saber É, se você tem uma decisão. Hoje eu vejo muitos candidatos que não querem mais trabalhar presencial. Então, se a empresa tem a cultura de só trabalhar presencial, é importante que você saiba disso, até para que você não participe do processo, chegue lá na frente, olha, exatamente. né? Então, isso E é muito acaba, né, perdendo importante. seu tempo para a empresa, né? E a gente sabe que tempo também é custo, né? Tempo, aliás, tempo é vida, né? Na realidade. Bom, Exatamente. então, a gente vai então para a terceira dica, não é isso, Thaís? Só Exatamente. recapitulando, a primeira, estar preparado, aliás, a A quinta, estar quinta, preparado, né? Ou seja, você não está preparado, é um tremendo erro. Segundo, não consultar, pesquisar sobre a empresa. Olha aí. E a gente vai para o terceiro agora, né, Thaís? o terceiro que eu Qual é? acho que acontece muito, e eu não vou nem dizer que é um erro só, não é de entrevista, mas é você não avisar imprevistos. Então você vai chegar atrasado por algo, porque a gente sabe que isso acontece, principalmente Acontece. se você tem um problema de deslocamento, ou se é online, a sua internet, a luz acabou, alguma coisa assim. Isso. Então, é importante que você sinalize o recrutador do imprevisto, porque o recrutador, ele não vai simplesmente riscar você da agenda dele se você não, se você avisar, olha, tive um imprevisto, vou me atrasar 15 minutos, será que eu posso ir mesmo assim? Ou se não, ó, tô sem luz em casa, minha internet não tá boa, será que a gente pode remarcar? Então, eu acho que isso é uma questão de respeito com você e respeito com o recrutador. Então, eu acho que isso é um dos erros que eu vejo muito. Eu fiz uma seleção não faz muito tempo e eu marquei com 10 pessoas, era presencial, né, a entrevista, e apareceram duas. Eu me programei para as 10 pessoas, eu alinhei o meu tempo, eu fiz tudo para receber as 10 pessoas e só vieram duas. Claro que eu atendi da mesma forma, mas toda a expectativa, toda a programação que você fez do seu dia, você não compareceu. E aí, imagina o recrutador do outro lado, né? Espera, não sabe se É, aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, e aí fica naquela sensação de que será que eu ligo para o candidato? Mas aí eu que tenho que ligar para o candidato, sendo que ele que atrasou, ele que não compareceu. Então, eu acho que eu coloquei aí como a terceira, porque eu acho que isso acontece muito, pelo menos eu já aconteci de marcar, mandar o link online, a pessoa visualizar a mensagem e não me responder.
Acredito. Ou seja, eu marquei a entrevista para 8 horas da manhã, estava pronta às 8 horas da manhã, no meu local, né, de entrevista, mandar o link e a pessoa simplesmente não comparecer. E Eu não dá deixar, notícia, né? e não dar notícias, e eu deixar de atender outra pessoa nesse horário, porque eu reservei para atender aquela pessoa, e, Exatamente, exatamente. e foi um tempo perdido, né? Porque eu sempre dou um tempinho de tolerância, porque eu entendo que pode acontecer, mas mesmo assim foi um tempo perdido, porque a pessoa, né, não Gente, compareceu e eu e vejo muito. Opa, Rafa, boa noite, seja bem-vindo. E eu vejo muito, viu, Thaís? Assim, isso é muito notável. Tanto é que quando a gente faz seleção em grupo, né? Vai aplicar uma dinâmica e tal, normalmente em grupo, e a gente acaba fazendo um contato e chamando muito mais pessoas. A gente trabalha com a margem aí, né, de 30% a 40% de faltosos, pelo menos, porque isso acontece demais. Então, assim, realmente é o tipo de erro que, assim, posso dizer que não tem volta, tá? Porque aquele processo exatamente. já foi, e se você não consegue demonstrar o mínimo de cuidado, de atenção para aquela pessoa que se programou para estar ali com você, isso já é uma forma de a gente interpretar muita coisa, né? E assim, não é julgando, mas você acaba passando né? Essa impressão de alguém que possa ser irresponsável, de alguém que não deu a devida atenção, que no mínimo não teve a comunicação eficaz, no sentido de você avisar, né? Porque eu sempre digo, se coloca no lugar da outra pessoa, senta um pouquinho na cadeira do outro, calça o sapato do outro, você talvez não tome essa atitude. Porque você vai pensar, se tivesse acontecido comigo, eu tinha ficado pé da vida, entendeu? Então, da mesma forma, Exatamente. ver Imagina se você tantos estivesse profissionais lá reclamando. esperando, e aí a pessoa. Imagina se fazer o contrário. Você se preparou para a Isso que eu ia dizer. entrevista, e aí o entrevistador simplesmente não aparece, né? Exatamente. Ou até mesmo passa 2 horas esperando lá na salinha, né, ali na recepção, para ser entrevistado. Então, a gente ouve muito reclamação nesse sentido. Ah, demorou demais a RH, não sei o que, não sei o que. Então, gente, é dos dois lados. Também isso não está certo. O RH também tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, né? Tem que se organizar nesse sentido. E em caso de algum imprevisto, olha, eu vou demorar um pouco devido ao imprevisto, você pode aguardar ou você prefere vir um outro dia? Logicamente, tem que ter essa atenção também. Claro, com Mas, já que a gente está certeza. falando aqui dos erros, né, do candidato, de fato, esse é um ponto extremamente importante, tá, gente? Thaís foi bem feliz nisso aí, eu não estava nem lembrando, viu, Thaís? Eu E coloquei, eu prestem coloquei o atenção. 3 aqui. 3 horas tá chegando um, hein? Já coloquem aqui o que vocês acreditam que é o erro um, que é o erro primordial, que jamais pode acontecer, né, que a Thaís trouxe aí pra gente. Enquanto isso, a gente vai falar do erro 2, né? O que é que seria, O Thaís? erro 2 eu coloquei aqui, que é falar mal da empresa anterior ou do seu gestor. Isso, para mim, eu acho que é um erro gravíssimo. Eu entendo que, às vezes, a pessoa saiu brigada, saiu porque o gestor não era bacana, os colegas, a empresa. A gente entende que existe isso. Porém, eu sempre trabalho na ética e eu acho que se aquele gestor, aquela empresa não era bacana e você optou em sair da empresa, passou. Você não tem por que ir para uma. Porque senão o entrevistador ele vai pensar o quê? Poxa, ele vai sair daqui a alguns anos falando mal da empresa também. Então, isso não é um comportamento bacana se você vai para uma entrevista. Então, eu coloquei porque eu acho que é grave isso, no meu entendimento. Eu acho que existem formas e formas de você falar o porquê você se desligou, sem perder a ética, sem, né, sem comprometer nada. O que eu sempre falo existem formas corretas de se falar? Talvez não, mas existem. Por exemplo, eu posso até dar um exemplo aqui. Pô, meu gestor era um mala, ele pegava no meu pé. Por que não falar, olha, eu e meu gestor, a gente não conseguiu entrar num acordo da melhor forma de se trabalhar, então eu optei em sair. Então, existem formas em que você fala o que aconteceu, mas de uma forma profissional e ética. Então, eu coloquei aí como nosso segundo, elenquei aí como Muito bom segundo você falar, muito erro. bom, porque
vou falar até de uma vivência que eu tive, que foi de um candidato, né, que eu entrevistei. E o que aconteceu foi que eles por conta de uma reestruturação, né? E aí, logicamente, se mudam-se pessoas, muda-se gestão, normalmente mudam-se líderes, mudam-se liderados, né? E isso é bem comum acontecer. E no caso dele foi isso. E ele tinha um carinho tão grande pelo primeiro gestor, pelo que eu percebi, sabe? Porque foi o gestor que promoveu ele, foi o gestor que ensinou e tudo. E quando chegou, esse gestor saiu, parece que ele pegou a raiva da empresa, tão grande, e entrou um novo, que vinha com metodologia diferente, vinha um modelo totalmente diferente de gestão, né? Trabalhava com outras ferramentas e tal. Gente, para ele foi um tremendo baque. E ele conseguiu deixar isso super claro na entrevista. Né? Então, eu fiquei me perguntando, né, esse nível de resiliência, de flexibilidade, de abertura para mudança, né? Porque hoje as empresas pensam muito sempre em como reestruturar o corpo de funcionários para poder, sim, produzir mais e lucrar, gastar menos, né? Lucrar mais e gastar menos. Então, isso é super comum. E mudanças como essa, muitas vezes, até horizontal, né? Tira um gestor de uma área e bota na outra ali paralela, né? E aí as pessoas têm que saber lidar com essa situação. Então, esse candidato, ele conseguiu deixar muito claro isso. E aí falou mal do novo gestor, que o novo gestor fazia isso, mudou isso, mudou aquilo, mudou aquilo. E aí, por esse motivo, ele saiu, né? E eu acho que não precisa entrar tanto em detalhes, né? Você pode falar sobre essa reestruturação, né? E como bem colocou a Thaís, encontrar uma forma mais leve de falar, né? De não trazer aí esse viés, né? Voltado para algumas competências que você possa não ter, né? E prejudicar, seja no trabalho de equipe, seja como liderado, e aí trazer uma outra impressão. Então, eu acho que esse cuidado, sem dúvidas, é algo que vocês, assim, devem se policiar, tá? Na hora de falar. E sempre tem essa perguntinha, né, Thaís? Sempre Sempre. tem. Então, Por que que você é importante. saiu? Como era seu relacionamento com os seus colegas, com a equipe? Sempre tem, né? A gente quer saber, né? Não tem como. Até porque a gente, como recrutador, a gente faz essa pergunta justamente até para entender como era a dinâmica, né? Como que essa pessoa se colocava mediante essa situação, enfim. Então, Exatamente. eu acho muito importante manter aí a ética. Como eu disse, você pode falar desde que você fale sem se comprometer, sem comprometer outras pessoas, enfim. Sem E apontar, eu né? sempre penso que, assim, toda oportunidade, toda empresa que você passou, por pior que ela seja para você, porque ela pode ser bom para outras pessoas, ela te ensinou alguma coisa. Ela te trouxe um crescimento. Você pode, a princípio, achar que não. No momento que você sair, que você vai lá, eu não aprendi nada, a empresa não tinha nada para me ensinar. Mas, se você parar, refletir, você vai ver que ela te ensinou sim. E eu brinco que eu falo que tem empresas que ensinam a gente até o que não fazer. A gente aprende. Então, né, acho que isso é válido para se levar para a vida. Bem isso, bem isso. É tudo a forma como você, assim, dá o significado, né? E consegue transferir. Eu acho que é bem isso mesmo, Thaís. E outro ponto que eu vejo muito é que esqueci, gente. Eu ia falar sobre uma fala tua, eu ia comentar algo esquecido. Justamente dessa segunda, né? Com relação a não falar. E foi alguma coisa que aconteceu comigo também, não tô lembrando. Mas eu vou lembrar até o final. É algo importante. Até o final a gente vai falar. Mas antes eu queria saber do pessoal, quem sabe qual é o primeiro erro, que a gente vai já falar, comentar aqui, o erro mais polêmico. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Christian, bem-vindo. Conta pra gente como é que foi pra você. Está fazendo sentido tudo que a gente está falando, gente? Está contribuindo de alguma forma? Tá? É importante para a gente demais isso, tá? Ninguém E quis vocês, arriscar o erro número 1. até agora, ninguém falou o erro número 1. Poxa vida. Quem Até eu tô tiver curiosa online aqui para aí, saber. gente, deem seus palpites. A gente quer realmente saber se vocês estão por dentro, né?
E, sem dúvidas, o primeiro erro ele é crucial. Então, assim, vocês não podem cometer jamais. E aí a gente quer muito saber quem é que está por aqui, quem é que já fez perguntas. Bem-vinda, Aline. Muito bem-vinda aqui com a gente. Aline, a gente está falando aqui sobre os 5 erros, tá? Para que não pode se cometer na entrevista, tá bom? E aí a gente quer saber, a gente está no primeiro, ou seja, o mais delicado, né? Aquele que jamais você pode cometer na entrevista. E aí a Thaís vai falar pra gente. Como a gente brinca, primeiro. os outros 4, a gente não pode, porém, se cometer ainda, a gente consegue, de repente, né? Será que seria não saber o nome da empresa, de onde vai fazer? Isso daí tá no número 4, essa daí que você falou, Rafael. Isso. Agora, eu não sei se o Rafael perguntou no sentido de tem consultorias que não dão o nome da empresa, né? Eu não sei se foi nesse sentido que ele perguntou. Aí realmente dificulta um pouco para você saber, mas dependendo da sua área, às vezes ela dá alguma informação. Se a empresa é de, sei lá, empresa de telecom, a empresa é uma indústria farmacêutica, a empresa. Aí dá para ter uma ideia, né, gente? Mais ou menos, tá? Tem algumas consultorias que não abrem, só abrem no processo seletivo de fato. A Quitéria. Oi, Quitéria, bem-vinda! Muito bom ter você aqui, querida. Ela botou faltar com a verdade sobre suas experiências. Opa! Será? Opa, Será? foi bacana. Foi bacana, gostei. Muito bom. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos ver. O Rafael colocou, Mentira. não foi nesse Eu vou até fazer, sentido. Thaís, vou fazer algo muito bacana agora, que é quem acertar, a gente vai disponibilizar um voucher para atendimento focado em entrevista, tá? E aí é orientação, tá? A gente orienta um bate-papo de orientação geral. O que é que tu achas, Thaís? Boa! Bacana? Podemos Tá fazer. aqui, e tá aqui plena 9 horas com a gente. 9 Numa horas de segunda-feira. Gente, mas é para começar com o pé direito, para você que está buscando, para você não cometer esses erros, para você aumentar suas chances de se recolocar e ser passar no processo, né? Acho que é esse o nosso maior objetivo. A gente fica feliz quando tem esse feedback, né, Thaís? Com certeza. E aí, a Aline colocou aqui, mentira na entrevista. É o fim. Tem isso. Será que é essa a primeira? E ainda mais, Kit, você tem mais alguma sugestão? Tem Rafael, mais alguma também já sugestão participou aí? aqui. O Rafael comentou aqui que não foi nesse sentido. Que ele estava falando na minha última experiência. Você diz não colocar a última experiência no currículo, é isso? Não entendi, não entendi bem, Rafael, se você Rafa. puder colocar para a gente o que você quis dizer, porque ficou, acho que a gente não conseguiu entender. Não consegui compreender bem. É verdade. E aí, vamos falar? Ajuda. Rufem os tambores, como a gente brinca? Qual será? Qual será? Opa, o Rafael aí deu mais uma sugestão. Não, ele está falando da situação. O entrevistador achou um diferencial eu perguntar o nome da empresa. Ah, legal, Rafa. Mas isso não é um erro, não. Isso daí é um acerto. Mas isso não é... Isso, exatamente. Porque ele quis contextualizar, né? Dizer que, no caso, ele tomou essa iniciativa. Excelente, Rafa. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso daí vai te preparar para você se preparar melhor, logicamente. Bacana. Rafa, e o que mais? Qual é o primeiro erro que não deve se cometer na entrevista? Quem sabe? Alguém que já tenha passado por algo, comenta aqui. O Rafael falou, acho que é isso mesmo, que na hora que ele fez a entrevista, a pessoa falou tudo menos o nome da empresa, e aí ele foi e perguntou qual era o nome da empresa. Você parou para pensar que o entrevistador pode ter feito uma pegadinha com você? Para ver se você estava interessado mesmo? Tem isso, impossível. Vamos lá, então?
Opa, deixa eu só ver aqui quem comentou também, trouxe aqui pra gente. A Pátita. Acho que é Pátita. Uma coisa que acho importante falar sobre o salário oferecido, já aconteceu comigo de participar de todo o processo, e só ser falado do salário no fim da sessão. Nossa, eu vou ter que dar um exemplo aqui, gente, que eu fiquei tão chateada com a assessorada minha. Passou por isso, Pátita, agora deixa eu te falar. Ela passou por 3 etapas e não foi informado o salário. O que foi feito? Pedido a pretensão salarial. Então, se você dá a sua pretensão, você fala a sua média de salário que você tem em mente, deseja receber, subentende, né? Que a empresa, ela vai conseguir cumprir esse valor. Ah, esse valor está dentro da média que a gente vai oferecer. Ok, vamos continuar com essa candidata no processo. Ela passou da primeira, da segunda, da terceira, que foi a última cogestão em diretoria, e simplesmente foi aprovada. Só, gente, quando ela me liga e diz, Laura, foi aprovada. Recebi a informação, me ligaram e tal. Adivinha qual é o salário? Tal. Eu disse, mas como tá abaixo da tua pretensão? E ela, pois é, eles disseram, olha, com 3 meses a gente pode avaliar, tem outros benefícios, mas de fato os benefícios não compensavam. Também tem isso, né? Às vezes os benefícios compensam dependendo. E sem falar que era do outro lado da cidade, então ela já ia ter um gasto também relacionado à locomoção. Então, gente, tudo isso, eu fico imaginando, olha o tempo que o RH perdeu, olha o tempo que essa pessoa perdeu, ela se deslocando, E perdeu o candidato, atravessar a cidade, para depois ela declinar. Não atende realmente minha expectativa. Cara, então, assim, por favor, jamais façam isso RHs, né? E é muito, 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 muito frustrante. E olha, eu estou falando de RH para RH no sentido de o tempo que você perde com isso. Né? Tendo ali aquele profissional que você deseja para a empresa, um mega talento, mas, poxa, né? Fazer isso, eu acho que é antiético fazer isso. Não, às vezes é assim, normal a empresa né? ter Vou uma... tentar essa pessoa, né? Assim, eu sei que é na boa intenção de trazer o melhor talento, mas, pelo amor de Deus, não vale a pena. Não vale a Não, às pena vezes isso, é tá? normal Então, você ter aí uma faixa salarial, né? Às vezes a empresa sim. trabalha com essa faixa salarial, mas não adianta você querer também achar que é leilão. Ah, eu vou oferecer, ela está desempregada. Porque às vezes a empresa tem esse pensamento. Ah, ela está Também. desempregada, ela vai aceitar. E não é bem assim, né? A gente sabe que a gente que está com mentorias, enfim, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não, nem sempre você está disponível para qualquer faixa salarial. E eu acho super importante Você tem um todo padrão mundo de ter um vida, né? preço. Exatamente, exatamente. E aí, a parte também colocou sobre o sigilo com a empresa, é até entendível. Não, de fato, né? As empresas têm certas políticas, têm certas práticas, né? Mas a questão, se tiver para atenção e a pessoa te informar, você já vai ter uma base ali para saber se segue ou não com aquele candidato. Bom, mas vamos para o que interessa, porque faz tempo que a gente está enrolando, ninguém falou mais, mas você já deu aí o teu exemplo, já. Acho que a Pátia não falou ainda, entendeu? Acho que ela foi a única que não falou ainda. Pode dizer pra gente o que é que você acha, que é o primeiro erro aí, tá no top, né? Top one. E aí, que não se deve cometer na entrevista. Eu vou te dar essa chance de você participar, porque no final, quem acertar, a gente vai disponibilizar um voucher aí para atendimento em entrevista, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não dá para esperar mais, a gente já está hein, chegando gente? aí A gente já está chegando no 21 final. 7 já. Rufem os tambores, tá tremendo tudo, vai cair aqui o celular. Mas a Thaís vai falar pra gente qual é o top one, primeiro erro. Fala, Thaís, pra gente. A Quitéria acertou. Mentira na entrevista. Show! Foi O aqui, deixa eu ver número... quem falou mentira. A Quitéria foi a primeira que falou. Faltar com a verdade. Ela ainda usou um termo bonito. Isso, olha que chique. Que chique, faltar com a verdade. Exatamente. E cadê você? Parabéns, viu? Olha aí, show de bola! Parabéns, Kit! Poxa vida, a Thaís caiu nessa. Não pode. Não pode, gente. Thaís tá voltando aqui com a gente, viu? Fica aí. Fica aí que a gente vai finalizar falando um pouco mais sobre Top 1, esse erro. A Quitéria tá aqui, vambora. Quitéria, minha linda, você ganhou um voucher
Deixa eu só te falar o que você ganhou. Você ganhou um voucher para atendimento com um de nossos especialistas. Olha, eu tô precisando. Bacana. Pois você vai ter esse atendimento em 50 minutos, um bate-papo com o especialista, né? Você já envia o currículo antecipadamente, preenche o mapeamento de carreira. É muito bacana. A gente tem a Thaís aí com a gente, Thaís Araújo, que está aqui com a gente também, que atende a entrevista, como também diversos outros especialistas, tá? E aí nós estaremos entrando em contato com você, nosso time aqui, Eu fiquei tão tá? emocionada porque eu bati o dedo na Gente, tela. sério? Eu fui mexer para ver o que o pessoal falou e cliquei para fechar. Ai, meu Essa foi Deus. boa, Thaís. A arquiteta, estou aqui, vou esperar, estou precisada, ela disse aqui já. E aí, não se preocupe, Kit, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Para a gente dar andamento aí, já agendar com você. Eu falei que tinha você, tá, Thaís, também, que é uma das especialistas, como dentre outros lá na plataforma do Carreira Hub a gente tem também, tá bom? Então, vamos Fique à lá falar vontade. desse... Se quiser comigo, será um prazer. Mas tem muita gente boa lá na plataforma. E qualquer pessoa que for atendida, eu tenho certeza que vai ser show de bola o atendimento. Sem dúvida, Thaís. Quem sabe ela tem essa sorte, né, de pegar um dia da sua agenda? Pois é. Bora. Mas é Então, sobre isso. o primeiro erro, o que a gente pode falar? Olha, mentira. Eu sempre uso uma frase nos meus posts ou até nas minhas lives, que é assim: a gente precisa ter orgulho de quem a gente é. A gente tem que ter orgulho da nossa carreira, da nossa trajetória, do profissional que a gente está se formando ou que a gente se formou. E mentira tem perna curta. Não adianta a gente mentir, né? Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer desse erro aparecer, dessa mentira aparecer. Então, eu acho que a mentira é uma coisa que ela fala muito, muito além do profissional, porque quando você mente, não é só o seu profissional que está em jogo. Quando você mente, sobre a sua. Sobre Sobre o você, seu caráter, sobre né? o seu caráter. Estava tentando lembrar a palavra. Sobre o seu caráter. Então, mentira para mim, de todos os erros de uma entrevista, eu acho que para mim é aquele que, se você mentiu, olha, eu lembro de um caso, eu vou falar um caso aqui, que faz uns anos. A pessoa foi contratada para trabalhar, ela era minha par, e aí, você sabe do que ela teve coragem de mentir? Ela mentiu que ela tinha um filho a menos. Oh, meu Deus. Gente do céu, né? Negar um Ela, filho, pelo amor de Deus. exatamente, ela tinha 4 filhos e aí ela falou na entrevista que ela Oh, só meu tinha Deus. 3 filhos. Só que ela sempre falava desse quarto como se fosse o filho da empregada. Ela sempre falava do filho da empregada. E a gente falava, nossa, que patroa bacana, né? O filho tá sempre participando de tudo, né? O filho da empregada, enfim, né? Da doméstica. E aí teve uma confusão familiar e a irmã mandou um e-mail para o diretor de RH contando que ela tinha mentido na entrevista. Ela foi mandada embora por justa causa. E pensa a situação, né? Tinha tudo, o pessoal gostava do trabalho dela, tinha tudo para. Gente, que triste isso, né? E, gente, Eu isso é fico pensando se levou verídico. poxa, eu não vou nem mentir para você, de 3 para 4. Na verdade, eu perguntei na época, né? O que que aconteceu? O que Então, que levou ela ela, né? falou que ela ficou com medo de sentirem preconceito, porque ela tinha, na época, eu lembro, até hoje, ela tinha 29 anos, e aí ela falou que ela sentiu que ela tinha medo das pessoas terem preconceito, porque ela tinha 29 anos e tinha 4 filhos. Eu entendo que, infelizmente, o preconceito, ainda mais com a mulher, com a mãe, ela é De jovem, né? presente, mas Mas era mãe solteira ela era casada, ela era casada. Ela era casada, mesmo, assim, ela teve os esse receio, quatro, né? os 4 filhos eram do marido dela, então, assim, na teoria,
Mesmo que não fosse, né, gente? Hoje em dia, pô, Uhum. que é isso, né? É, Você não pode ter esse tipo de é isso mesmo. preconceito. Mas a gente sabe que tem algumas empresas que, infelizmente, ainda precisam evoluir nisso. Mas ela era uma excelente funcionária, todo mundo gostava do trabalho dela, Que mas assim, pena. não conseguiu é, manter a funcionária porque a empresa não admitiu a mentira. E assim, não acho Olha que o a nível de empresa. impacto, né? Exatamente, e não acho que a empresa estava errada, né? Porque se você mentiu de uma coisa séria, que é um filho, imagina o que você não pode mentir no dia a dia. Tem isso, gente. Não, e outra coisa, gente, é, sei lá, mentiu, e aí, não sei, depois se arrependeu, disse, por que que eu fiz isso e tal, e depois, quando começou a trabalhar, disse, olha, antes de começar a trabalhar, eu quero esclarecer uma coisa, e ser aberto, sabe, dizer exatamente o que ela falou pra você, ela poderia ter falado, e aí pronto, tava tudo às claras, tava resolvido, tava tranquila, tava Não, e conduzindo ali o aí trabalho dela você direitinho, imagina, tava, o filho não estava no mas convênio manter, né, médico, o filho não estava manter no convênio esse médico, mentira. o filho não estava no imposto de renda. Meu Quer dizer, é Deus. uma série Imagina, assim, É a vamos bola de colocar neve. Aí tem uma a bola de bola neve. de Imagina neve. se acontece alguma coisa com ela e, sei lá, Deus me livre, ela venha a falecer. O filho não Gente do ia ter céu. direito nem a recebimento do que ela teria de direito. Quer dizer, O seguro de vida, né? Essas coisas também. estou falando na São do pior situações assim que a gente cenário, conta né? no dia a dia, a gente nem acredita, né? Então, olha só, gente, o impacto que tem você mentir, né? Essa é uma mentira muito séria, por sinal, muito séria mesmo. A gente encontra, às vezes, algumas mentirinhas, né? Que a gente pega na pessoa, na mentira, a gente explora um pouco mais e vê que a pessoa tá, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, acontece demais isso mesmo, né? Mas eu acho que, assim, é o tipo de coisa que realmente não pode acontecer, jamais, né? Ter ética acima de tudo, ser você acima de tudo, ter a certeza da tua história, né, da tua trajetória, não ter vergonha, né, eu acho que muitos, opa, Thaís caiu de novo, gente, mas assim, eu acho que esse foi um ponto primordial, tá, muito importante isso que a Thaís trouxe, sem dúvidas, para mim também pesa demais, se eu percebo alguma fala equivocada, se eu percebo que a pessoa está de fato ali querendo sair pela Hoje tangente, tá né? difícil Então, aqui a minha internet. Peço desculpa, gente. Olha, eu tô do eu lado percebi, do Wi-Fi. eu percebi que a cada dica cai. Né? Assim, o Wi-Fi não tá. É para fazer suspense. Exatamente. Mas assim, muito bacana, tá, Thaisa? Obrigada demais aí pelos insights, por trazer tudo isso pra gente. A gente tá chegando ao final, já são 21h16, né? Mas assim, eu acho que você trouxe pontos, né, cruciais. Dentre esses, tem muitos outros, né? Mas esses outros a gente só consegue, de fato, explorar ali individualmente com a pessoa, né? Porque a gente, até em entrevista, a gente é focado de acordo com a área da pessoa, com a história dela, com a trajetória, com as entregas, com os resultados, É né? Com que as habilidades, eu competências. quis É tudo elencar isso. os 5 erros que a gente poderia abranger para qualquer tipo de profissional, Pronto. né? Para Bacana. tudo, né? Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que Então a esses gente são erros que. E assim, principal. erros pequenos, viu, gente? Porque é muito bobo tudo isso. Não tem necessidade de errar nesse sentido. Mas se for para errar, só não mente. Por favor, gente. Por Por favor. favor. Bom, muito obrigada pela participação de todos, tá? Tenho que agradecer aqui, vocês estiveram até com a gente até esse horário aí, às 9h17, né? E também, logicamente, agradecer a participação da Thaís. Eu fico muito feliz, Thaís, de você estar junto com a gente, né, na Carreira Hub, podendo aí dar auxílio a essas pessoas que precisam desse apoio, né, como bem disse a Quitéria, tá precisando, a gente sabe que o mercado está muito competitivo, e a gente sabe que sim, também é possível, e até eu posso dizer que é fácil você se destacar, né? Se você tem essas informações, se você consegue colocar isso em prática, se você consegue fazer a busca, né, dessas oportunidades de forma estratégica e principalmente
ter uma boa performance lá na entrevista, né? Ser você, mas saber mostrar o teu melhor, né? Saber se vender, que é isso que a gente faz na entrevista também. Su, você chegou agora, boa noite, a gente está se despedindo, né? E Laura, eu queria Thaís, mais uma vez, agradecer. gratidão por você Imagina, eu ter que vindo aqui, agradeço pelo gente. convite. Peço desculpa pela minha internet que não colaborou muito e deu uma Imagina! atrapalhada aí, ficou Faz parte caindo. demais. Estou à disposição, muito obrigada pelo convite. E faço o convite para quem está aí na live seguir a página da Carreira Hub em primeiro lugar. E quem for da minha página, que está por aqui, e quem for da Carreira Hub, fica à vontade para seguir a gente, Exatamente. sa.consultoria. Eu não sei, vai ficar salvo no GTV da Carreira Hub? Vai sim, Ah, gente, vai ficar salvo. A é gente que vai a dar essa Sui... molezinha aí, pessoal. é que a Suiane falou, depois eu assisto. Então, aproveitem que vai ficar Pronto. salvo aí no GTV da Vamos Carreira deixar salvo, Hub. então. Vamos deixar. Gente, então, boa semana. Beijo grande, Thaís. Fica com Deus. Muito Obrigada. A obrigada, gente viu, vai ter outros gente? momentos aqui, tá tudo certo, se Deus Com quiser. E certeza. boa semana pra vocês, gente. Beijo também. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Combinamos looks, estamos de rosa. Foi sem Verdade. querer, hein? E olha que Foi foi sem sem querer. querer. Foi. Tchau, Tchau, tchau. gente.